Você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 17, versículo 20. Mateus capítulo 17, versículo 20. Glória a Deus, Deus seja louvado. Irmão, que presença gostosa. Como é bom sair de casa cedinho para estar aqui na presença do Senhor, na comunhão dos santos, amém? Se o meu coração, que é pecador, está aqui alegre e feliz, imagine o do Pai. Pensa como o Pai está ao nos ver aqui reunidos em volta dessa mesa espiritual. O pão já começou a descer, amém? Hoje ninguém vai sair daqui com fome, sairemos daqui saciados, amém? Olha o que diz Mateus capítulo 17, apenas o versículo 20 diz assim. Eu quero pedir sua permissão para ler na Almeida Revista e Corrigida. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como, não é do tamanho, é como um grão de mostarda, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque já estamos sentindo a Tua presença, desde quando entramos neste santuário, estamos sentindo a Tua presença, Senhor, desde a abertura desse culto. Nós te agradecemos porque a Tua presença é real neste lugar, e aonde a presença do Deus poderoso está, coisas grandes e extraordinárias acontecem. Por isso, Senhor, nós queremos pedir, fala conosco por meio desta palavra. Espírito Santo, estamos aqui sensíveis, disponíveis. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós declaramos como Pedro declarou: para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Uma palavra que o Senhor liberar aqui pode mudar o curso, o rumo, a trajetória da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios, do nosso ministério. Nós precisamos de uma palavra que vier da boca do Senhor, transformará todo o nosso ser. Uma palavra levanta o caído, uma palavra ressuscita o morto, uma palavra alegra aquele que está entristecido, uma palavra vai fortalecer o que está fraco. É só uma palavra. Por isso, Senhor, fala conosco nesta manhã. Queremos, desejamos, ansiamos pela Tua voz. É isso que nós te pedimos e oramos agradecidos, crendo que já recebemos em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus e Pai, amém. Eu estava pedindo uma palavra para o Senhor ontem à noite, e eu falei: Deus, o que o Senhor quer compartilhar com os filhos e filhas? Qual o pão que o Senhor vai colocar à mesa no culto das 8 da manhã? E Deus me lembrou sobre a fé, e eu quero pedir a sua permissão para compartilhar uma ilustração muito pertinente com esse tema de fé. Conta-se essa ilustração que um homem pegou uma carriola. Todos conhecem aquela carriola de pedreiro? Sim ou não? Levanta a mão quem conhece uma carriola de pedreiro. Aquela que tem lá a roda na frente, né? E esse homem, ele estava ali nas cataratas do Iguaçu, do lado do Brasil, e ele colocou um cabo de aço para o outro lado das cataratas, que dá para a Argentina. E esse homem disse assim para algumas pessoas que estavam ali: quantos de vocês acreditam que eu vou com essa carriola daqui do Brasil para o lado de lá das cataratas do Iguaçu até chegar na Argentina? Alguns levantaram a mão. E esse homem pega a carriola e vai sobre aquele cabo de aço e chega do outro lado. E aí ele grita de lá: quantos de vocês ainda acreditam que eu posso voltar? Um número maior de pessoas agora levantou a mão. E esse homem volta sobre o cabo de aço das cataratas do lado do Iguaçu para o lado do Brasil. A hora que esse homem voltou pela segunda vez, amontoou muita gente, lotou de pessoas. E ele disse assim: quantos de vocês acreditam que eu posso fazer isso pela terceira vez? Todo mundo levantou a mão. E ele disse: quem vai ser o primeiro de vocês que vai sentar na carriola? Todo mundo abaixou a mão.
que eu quero dizer com isso? Andar na fé sobre o problema do outro é fácil, porque se der errado, quem vai colher as consequências é ele. Agora o importante é, temos fé para andar diante do nosso problema? Nossa irmã ministrou aqui, acabou de falar sobre o deserto. Nós cremos, nós acreditamos que os problemas que estamos enfrentando na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Deus é fiel para mudar essa circunstância adversa, torná-la favorável e mudar a nossa situação. Eu gosto de uma frase que fala sobre deserto: quando você entra no deserto, você tem um Deus; quando você sai do deserto, Deus tem você. O deserto não é para te matar, o deserto é para te aperfeiçoar, para te moldar e para preparar você para o propósito que Ele sempre esteve na sua vida. Deserto não é para matar filho e filha de Deus, é só para moldar, aperfeiçoar, lapidar, tirar as arestas, para que quando ele estiver ali preparado, ele não vai levar uma mensagem verdadeira como se fosse falsa, ele vai levar essa mensagem assim como ela é, verdadeira, poderosa e cheia da glória de Deus. É isso. Por que o Espírito Santo, Jesus, tomou todo aquele cuidado em Atos 1:8, dizendo assim: olha, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder? Por que Jesus teve essa preocupação e esse cuidado de, antes de enviar a sua igreja ao mundo para propagar a mensagem do Evangelho, Ele envia o Espírito Santo para dentro da igreja? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Essa manhã nós estamos aqui em Jerusalém para ser revestidos de poder, mas quando nós saímos, a Judeia, a Samaria e os confins da terra aguardam eu e você para entregar aquilo que nós carregamos, que recebemos em Jerusalém. Então, antes de Jesus enviar a sua igreja ao mundo, Ele envia o Espírito Santo para dentro da sua igreja, porque se a igreja saísse sem a plenitude do Espírito, ela ia pregar uma verdade como se fosse mentira. Se você olhar as redes sociais, está cheio de pessoas pregando mentiras, parece que é uma verdade, mas não é, é sofisma, é enganação, para cauterizar a mente de alguns. Mas nós que somos cheios do Espírito Santo, não seremos enganados nas redes sociais e em nenhum outro lugar. Então essa ilustração diz a respeito da fé. Nós acreditamos, nós cremos, não só na vida do outro, porque se der errado, ele que vai colher as consequências trágicas. Mas você acredita, diante do deserto que você está passando hoje, diante do problema que você está enfrentando hoje, você acredita, você consegue enxergar lá na frente? Você fala assim: sabe essa prova aqui de hoje? Sabe esse deserto que eu estou passando, Gabi? Daqui a pouco ele vai virar um cântico de gratidão e um testemunho para declarar a fidelidade do meu Pai. Você consegue entender que cada prova que eu e você estamos passando, tornar-se-ão em breve testemunho e cântico de gratidão? Mas pastor Renato, qual é esse em breve? Porque eu estou já 5, 10. O em breve que eu estou falando aqui é Eclesiastes 3:1, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Esse é o em breve do Pai na minha e na sua vida. Quantos faz sentido isso que eu estou falando aqui? Nós precisamos trazer a fé para a nossa realidade. Falar assim: Senhor, eu sei isso aqui que eu estou passando, mas como Jó declarou, eu declaro: eu sei que muito em breve o meu Redentor se levantará em meu favor. Nós temos a fé de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Os 3 disseram: rei, fica sabendo, a gente não vai se prostrar perante essa estátua aí não, rei. A gente faz igual Mardoqueu, rei. A gente só se prostra perante o Deus dos judeus, rei. Tudo que for contrário a isso, rei, nós não nos prostramos. Mas vocês se prostram diante de prova? Não, rei. A gente sabe que Deus muda circunstâncias, rei. A gente sabe que o Senhor está no controle, não de uma, mas de todas as áreas da nossa vida, rei. Mas por que vocês estão cativos na Babilônia? Porque há um propósito, rei. Vocês vão conhecer o nosso Deus através da nossa vida e do nosso cativeiro aqui nesse lugar, rei. Cativeiro não é para matar, rei. Cativeiro é para tornar o evangelho acessível aos gentios, rei, aos pagãos. Daqui a pouco você vai entender o que eu estou falando. E quando lançaram os 3 na fornalha, aquecida 7 vezes mais, a Bíblia diz que quem lançou ele já morreu incinerado, virou churrasco. E os 3 estão lá. O rei olha e fala: nós não lançamos 3? Eu vejo 4, e o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Sadraque, Mesaque e Abidnego, vocês estão aí? Sim, rei.
pode voltar. Se eu sou eles, eu falo, desce aqui se você tem coragem. E eles saíram, e aquele rei da Babilônia reconheceu e disse: todos vocês na Babilônia vão servir, se prostrar e se curvar somente ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem adorar outro Deus a não ser o desses três, eu mato. E aquele rei conheceu o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É na prova, é no deserto, é no cativeiro que eles vão conhecer o meu e o seu Deus. Mas para isso, precisamos permanecer firmes e inabaláveis. Deixa eu te mostrar um texto aqui. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. A parábola da viúva persistente. Diz assim, Lucas 18, a partir do 1. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Ele lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Todavia mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará justiça, e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Jesus está contando essa parábola, essa ilustração, com o objetivo de mostrar aos seus discípulos o dever de orar, e orar continuamente, igual 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. E quando Jesus vai contar isso, ele ilustra a parábola dessa viúva, dessa mulher que está sendo injustiçada perante o juiz da terra. E ele explica que ele usa essa mulher, ele não usa o juiz como honra, ele usa a mulher. Ele usa a persistência, ele usa a perseverança, ele usa a insistência dessa mulher. E essa mulher, todos os dias ela vai até esse juiz e ela fala: excelência, julga a minha causa. Excelência, me ajuda no que eu estou passando. Excelência, isso é uma injustiça que está acontecendo comigo. Deixa eu contextualizar o que Jesus está falando, como que essa mulher importunava esse juiz iníquo, que não temia a Deus e nenhuma autoridade na terra. Esse juiz saía de manhã para trabalhar, passava na padaria. Quem estava lá na padaria aguardando ele? A viúva. Excelência, julga a minha causa. Esse homem estava indo para o fórum para trabalhar. Lá estava na entrada do fórum essa viúva: excelência, julga a minha causa. Esse homem saía para almoçar meio-dia. Quem estava na porta ali aguardando? Excelência, julga a minha causa. Esse homem retornava para o almoço. Quem estava na porta do fórum aguardando ele retornar ao trabalho para o turno da tarde? Essa viúva: excelência, julga a minha causa. Esse homem estava saindo agora 18 horas para ir para casa, para descansar, para estar com a família, esposa e filhos. Quem estava ali na porta do fórum aguardando? Excelência, julga a minha causa. Esse homem chegava em casa, tomava um banho, dizia para a esposa, para os filhos: vamos sair para jantar. Quem estava no portão da casa dele aguardando ele? A viúva. Excelência, julga a minha causa. Chegou um dia que esse cara disse assim, esse juiz: ainda que eu não tema a Deus, ainda que eu não respeite autoridade nenhuma na terra, eu não aguento mais essa mulher. Eu vou resolver o problema dela. Não é porque ela merece, não é porque eu atendo os necessitados, é porque eu não aguento mais essa mulher no meu pé. E é isso que Jesus está falando para eu e você fazer na oração e usando a fé. Insistir. A Bíblia diz: aquele que bate, a porta abre. Quem pede, recebe. Quem procura, encontra.
Nós viemos aqui para a igreja agora de manhã. Quantos vieram de carro aqui? Sabe o que aconteceu comigo agora? Eu deixo a chave do meu carro no mesmo lugar na sala. Quando eu olhei que estava, isso é brasileiro, né? A gente sai em cima da hora. Cheguei aqui 10 para as 8, mas brasileiro. A hora que eu fui ver a chave do meu carro, não estava lá. Aí eu falei, meu Deus, minha responsabilidade. E olhei. Aí olhei, fui olhando. Sabe onde ela estava? No meu bolso. Entende? E a chave estava ali. Aí eu falei, meu Deus do céu, estava aqui. E a preocupação e o medo. E sabe o que acontece? Que essa mulher agora, ele diz assim, eu não temo homem algum, eu não temo autoridade nenhuma na terra, mas eu não aguento mais essa mulher no meu pé. E ele vai lá e faz justiça e dá vitória para essa mulher. E ela consegue por causa, sabe do que? Da perseverança, da insistência, de não desistir, de não se abalar e de não retroceder por causa de alguém que não quis atendê-la. E Jesus está falando que nós devemos ser semelhantes a essa pobre viúva. Só que Jesus faz uma pergunta aqui, no versículo 8 de Lucas 18, essa pergunta é para mim, essa pergunta é para você, essa pergunta é para nós nessa manhã. Ele diz assim, eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Olha a preocupação do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando assim, o meu pai vai fazer justiça e depressa. Meu pai cuida dos filhos, meu pai não desampara os filhos, meu pai cuida até daqueles que ainda não estavam no tempo certo de receber. Lembra da mulher Sírio-Fenícia, cananeia? Jesus se retira com seus discípulos à parte. O objetivo de Jesus é ministrar um seminário intensivo com seus discípulos, porque ele sabe que o tempo dele aqui na terra era breve, ele ia partir, e ele precisava deixar os seus discípulos prontos, preparados, para levar o evangelho. E uma mulher vem atrás dele gritando, e os discípulos falam, Senhor, manda essa mulher embora. E ele fala, não, deixa ela aí. Daqui a pouco essa mulher vai se aproximando, ela vai se aproximando, ela se prostra a Jesus e diz, Senhor, me ajuda, eu preciso da tua ajuda, minha filha está terrivelmente, miseravelmente endemoniada, me ajuda. E Jesus fala assim, filha, não é correto deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E Jesus, sabe o que a mulher fala para Jesus? Estamos aqui no tema de fé ainda. Sabe o que a mulher fala? Senhor, eu sei, eu não vim aqui pegar o pão que está sobre a mesa para os seus discípulos, eu vim pegar as migalhas que estão caindo debaixo da mesa. Sabe o que essa mulher está dizendo? Jesus, sabe toda essa revelação que o Senhor está trazendo para eles? Eles estão desperdiçando parte dela. Eu não quero toda a revelação que o Senhor está colocando na mesa para os seus discípulos, eu quero as revelações que eles estão deixando cair na terra. Me dá isso, e as migalhas que eles estão desperdiçando é suficiente para que eu saia daqui com o meu milagre. E Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé, vá e seja conforme você creu. E quando ela chega em casa, a filha está sentada na cama, completamente liberta dos demônios e restaurada. Se essa mulher, Sírio-Fenícia, cananeia, recebeu das migalhas e saiu com milagre, imagine você aqui como filho e filha nesta manhã. Ele não tem migalha para você essa manhã, ele tem o pão vivo que desceu do céu, ele tem o pão inteiro, e se você achar pouco, ele multiplica e libera sobre a sua vida, sua casa, sua família. Ei, o nosso Pai está aqui com o pão para liberar sobre você. Mas a pergunta é, qual é a sua fome nessa manhã? Ele não vai desperdiçar pão. Se você não tem fome, você não tem vontade de se alimentar, qual é a sua fome essa manhã? Para que Ele libere o pão sobre você para saciá-lo. Ele não desperdiça pão. Tudo vai depender da fome que estamos nesta manhã. Irmãos, ontem nós fomos num culto com alguns irmãos aqui do Legacy, da Consolidação, e nós fomos ali fazer um culto numa loja em Santo André. Irmãos, quando nós chegamos lá, o Lucas aqui do Legacy estava louvando. Aquelas meninas daquela loja, meninas que jamais entrariam numa igreja de crente, estavam ali chorando. Nosso pastor já foi nessas lojas, lá levar a palavra com a pastora Letícia lá. A hora que nós vimos aquelas meninas chorando, você vê meninas ali que jamais entrariam na igreja dos crentes, derramando. Aí você fala, mas pastor Renato, como pode o Espírito Santo tocar ela? Ela é filha,
Só que ela é uma filha que está vivendo uma orfandade, não porque ela não tem um pai, mas porque o pai não foi apresentado ainda a ela. Aí você fala, mas pastor, como pode ela ter sido tocada, aquelas meninas chorando daquele jeito? É só você ler Atos capítulo 10. Cornélio, centurião romano, gentil, pagão. Cornélio recebe a visitação do anjo de Deus. O anjo diz assim: Cornélio, suas orações foram ouvidas diante do Pai, e suas esmolas chegaram até ele como aroma suave. Você sabia que foi mais difícil para o anjo do Senhor, para o Espírito Santo, ministrar no coração de Pedro, na cidade de Jope, sobre a casa de Simão curtidor lá, curtidor de couro? Foi mais difícil o Espírito Santo convencer Pedro para sair de Jope, para ir até a casa de Cornélio, do que falar com Cornélio. Quantas vezes o Espírito Santo tem mais dificuldade de falar com os crentes, com os cristãos, do que com os supostos ímpios e pagãos? Os ímpios e pagãos têm dado mais ouvidos, e o Espírito Santo tem conseguido acessar mais o coração deles do que o nosso. E há um equívoco nisso. Nós somos os filhos da luz, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quantos cristãos não têm mais levado o tempero certo nesse mundo? Ei, se nós somos o sal do mundo, nós temos que levar esse sal para trazer sabor sobre aquele que está insípido demais ou aquele que está salgado demais no mundo. Nós vamos chegar ali com o tempero certo, nós vamos liberar esse tempero espiritual, e ele vai dizer: eu perdi muito tempo, eu deveria ter feito isso antes. E nós somos a luz do mundo, e nós vamos levar essa luz a esses irmãos. E nós vimos aquilo, as pessoas ali, as meninas chorando, quebrantada, pedindo oração, pedindo ajuda pela família, pelo casamento. Ei, o mundo está clamando pela manifestação dos filhos maduros, pelos filhos ruios do Senhor. Ei, Ele não chamou ninguém para ficar sentado numa cadeira. Todos nós que aqui estamos, temos uma mensagem a entregar ao nosso irmão pecador e perdido que está vivendo essa orfandade. Mas pastor, eu não sei pregar. Conta o que Ele fez na sua vida, e isso será suficiente para o Espírito Santo usar como ferramenta, instrumento, para acessar um coração de um filho que está vivendo essa orfandade. Todos nós temos um chamado, todos nós temos uma mensagem a entregar. Eu quero finalizar essa palavra permitindo sua permissão para contar uma segunda ilustração. Essa ilustração eu ouvi em 2003, eu era novo convertido. E eu ouvi numa igreja, num congresso lotado. E até hoje eu guardo essa ilustração que aquele pastor Ricardo compartilhou, numa Assembleia de Deus em Santo André, lotada. E ele disse o seguinte, nessa ilustração: tinha um homem que ficava pregando o evangelho numa praça, numa cidadezinha pequena. E o juiz daquela cidade, ele odiava crente. Ele não podia ouvir o nome de crente, de Jesus, de Deus. Ele odiava. E aquele crente ficava ali naquela praça pregando: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Ei, se convertam, Jesus está voltando. E aquele juiz odiava aquilo. E todos os dias, de segunda a sexta, aquele juiz chegava no fórum daquela pequena cidade, e aquele homem pregando sobre o evangelho. Um dia esse juiz falou: o que eu vou fazer para eu calar a boca desse crente? Para ele parar de pregar esse tal de Jesus, essa tal de Bíblia, esse tal de evangelho que ele fala de manhã, de tarde, de noite. E um dia o juiz chega logo cedo, e naquela praça aonde aquele crente pregava tem um cadáver. E quando ele chega ali, o juiz fala assim: resolvi o meu problema. E sabe o que o juiz faz? O juiz manda prender aquele crente. E quando o crente é preso, ele fala assim: excelência, mas por que eu estou preso aqui? O senhor sempre ouviu eu pregar vida e não morte, tristeza e não alegria, paz e não guerra. Ele falou assim: crente, você é o único que está aqui de segunda a sexta, de manhã, de tarde e de noite. E esse corpo estava bem aonde você fica. Foi você que matou ele. E você vai ser julgado na nossa praça, publicamente. E esse juiz, sabe o que ele fez? Ele pegou um saquinho escuro e ele disse assim: crente, eu vou colocar 2 papéis aqui dentro desse saquinho. E um vai estar escrito absolvido, e no outro vai estar escrito condenado. No dia do seu julgamento na praça, se você pegar o absolvido, você pode voltar para essa praça, falar desse tal de Jesus, dessa tal de Bíblia. Mas se você pegar o condenado, nunca mais você sai dessa cadeia. O que o juiz fez? Escreveu nos 2 papéis: condenado. Aí aquele crente falou assim: Deus,
eu sempre preguei a tua palavra nessa praça, o Senhor sabe, nunca me ausentei da minha responsabilidade. Mas e agora? O Senhor sabe que dentro daquele saquinho terão 2 papéis escrito condenado. E agora não tem mais saída para mim. E aí nessa ilustração, ele ouve uma voz que fala assim: quando o juiz mandar você pegar o papel, você não abre, não leia, você põe na boca, mastiga e engole. Aí ele falou: mas aí ele não vai me prender, ele vai me matar, ele já achou louco. Aí ele ouviu de novo: quando o juiz te entregar, mandar você pegar um papel no saquinho, põe na boca, não abre, não leia, mastiga e engole. E aí chegou o dia do julgamento, e o juiz falou: bem, crente, está aqui. Chacoalhou e falou: pode pegar. Quando ele pegou, engoliu. O juiz falou: você está louco? Eu falei que ele era louco. Eu disse que ele sempre foi louco. Crente, você está maluco? Você nem leu o que estava escrito, você comeu, engoliu. Como nós vamos saber agora se você está condenado ou absolvido? Ele disse: é simples, excelência, pega o papelzinho que está aí no fundo. Se aí tiver condenado, eu comi o absolvido. E aí abriu o saquinho, estava condenado. Foi: excelência, eu vou voltar para a praça. E voltou a pregar o evangelho. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Porque para o seu Deus nada é impossível. Eu gosto de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, presbiteriano, que diz assim: não olhe para as impossibilidades humanas, mas sim para as possibilidades divinas. O que não tem saída para você, Ele abre um caminho no ermo para você passar e chegar do outro lado. Nada e ninguém nessa terra pode anular a promessa que Ele fez a você, a sua casa e a sua família. Porque para Deus nada é impossível. Eu convido você a se colocar de pé. Quantos estão entendendo essa breve palavra? Diga amém. Quantos vão praticá-la? Diga amém. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Fale com o Senhor nessa manhã. Qual área da sua vida você está como nessa ilustração desse crente que não tinha saída, era impossível, mas o Espírito Santo, Ele te dá sabedoria, Ele te dá graça, Ele te dá discernimento, Ele te dá sensibilidade, Ele mostra para você um caminho que ninguém conseguiu enxergar. Ei, a Bíblia diz que para o homem natural, as coisas espirituais, elas são loucuras, mas para o homem espiritual, ele discerne o natural e o espiritual, e de ninguém ele é discernido. O que nós precisamos é ter uma espiritualidade acurada, uma espiritualidade vívida, uma fé. Hebreus 11:1, ora, a fé é artigo definido, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar-lhe, porque aquele que se aproxima dele, deva crer que ele existe, e que é galardoador, presenteador e recompensador daqueles que o buscam. Essa manhã você está diante, sabe de quem? Você não está diante da provisão que Elias teve lá no Ribeiro de Querite, você está diante do provedor que cuidou de Elias no Querite, em Sarepta, e até ele ser recolhido dessa terra, ele cuidou. Não olhe para a provisão, ande com o provedor, e aonde você chegar e houver escassez, a abundância vai voltar a reinar. Ei, o mesmo Deus que enviou a falta de pão em Belém de Judá, foi o Deus que voltou a colocar pão sobre a mesa em Belém de Judá. Não abandone o Senhor por causa de escassez, por causa de dificuldade, por causa de cativeiro, por causa de deserto. Ei, esse deserto não é para te matar não, ele está só te lapidando e te preparando para algo muito maior, que não vai atingir só você e a sua casa, mas vai atingir gerações. Fale com o Senhor nessa manhã, fale com Ele, diante de tudo que você ouviu aqui essa manhã, desde a abertura desse culto, qual a resposta que você vai dar ao Senhor? Ele aguarda a sua resposta. Ele falou com você aqui por meio da sua palavra, mas agora a pergunta do Espírito Santo é: qual a sua resposta a essa minha mensagem? Ele aguarda ansioso você, Ele deseja, Ele anela a sua presença. Muitas vezes estamos vivendo um caos, não é porque o Senhor nos abandonou e nos desamparou, é porque nós deixamos de nos voltar ao Senhor. Mas essa é uma manhã de volta, uma manhã de retorno, é uma manhã de restauração da fé, é uma manhã de ressuscitação da fé. Fale com Ele, fala: Senhor, me perdoa por ter tomado atitudes
sem buscar a tua direção. Provérbios 16:1, os planos vêm do coração dos seres humanos, mas a resposta boa vem da boca do Senhor. Volte a buscar. Ele não proíbe você de fazer planos, Ele só te orienta, sugere de você participá-lo, para que você obtenha êxito e eficácia em tudo aquilo que você fizer. Fale com o Senhor nessa manhã. Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui os filhos e filhas em volta dessa mesa espiritual. O pão já foi posto. Agora eu te peço, Espírito Santo, gera essa fome no interior dos meus irmãos e irmãs. Coloca essa fome, essa sede pelo pão vivo que desceu do céu, pelos mananciais de águas vivas que fluem do trono do Senhor e do interior do teu Espírito. Senhor, venha com seus mananciais. Toda a terra seca no solo do coração dos filhos e filhas aqui, venha ser regada pela tua água cristalina, pura, límpida, transformadora. Espírito Santo, vem agora, gera uma fome insaciável no interior dos filhos e filhas, e que eles possam se achegar a essa mesa que está posta aqui, e que eles possam se alimentar desse pão vivo. Ah, Senhor, eu te peço, o que não há saída para nós, filhos, no Pai já há um caminho preparado, e Jesus disse: eu sou o caminho, e esse caminho nos ajuda, nos assiste em todas as áreas da nossa vida. Por isso entregamos ao Senhor nesta hora, cada vida, cada lar, cada família aqui representada. Tu conheces o interior de cada um aqui. Espírito Santo, somente Tu tem poder de falar de forma individual e coletiva aqui neste santuário. Por isso venha ministrar, quebra correntes, quebra cadeias, quebra grilhões, quebra algemas, abre a porta do cárcere, da alma, das emoções, e escreve um novo tempo, a nova história, um novo ciclo. E a resposta que o Senhor pediu para nós, Senhor Jesus: porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Pode vir hoje, Jesus, que nesse auditório a fé foi ressuscitada. Pode vir hoje que a fé foi renovada. Pode vir hoje que nossa fé está vivificada por causa do Senhor e da Tua palavra. Pode vir aqui, Jesus, nós respondemos sim, haverá fé na terra, pelo menos em Lagoinha, Vila Vitória, nesse culto das 8 da manhã, das 10 e das 18, pode vir sim, Senhor, haverá fé nos nossos corações. Venha, ansiamos e anelamos pela Tua vinda. Venha aqui confirmar que haverá fé, porque enquanto estamos aqui compartilhando da Tua palavra, irmãos estão sendo ressuscitados, vivificados, o caído levantado, o morto ressuscitado, e o triste alegrado. Pai, nós te pedimos, restaura cada área da vida dos filhos e filhas aqui, e que cada um possa chegar a essa mesa espiritual, a esse banquete, e que ninguém fique embaixo da mesa para pegar migalhas, porque todo o pão está disponível para aqueles que têm fome hoje. Nós entregamos ao Senhor cada vida, cada lar, cada família aqui representada, em nome de Jesus.